Olá, pessoal. Então, na última terça-feira, devido aos transtornos da epidemia do coronavírus, não conseguimos realizar a nossa aula de paciente crítico. Então, dessa forma, eu elaborei esse vídeo com alguns comentários a respeito do tema. Trata-se da aula número 5 da disciplina de paciente crítico, que deveria ter sido administrada na última terça-feira, dia 17 de março. Os slides dessa aula já estão disponíveis no estúdio, bem como alguns artigos complementares. Essa aula tem como objetivo apresentar a vocês como se organiza a estrutura física de uma UTI conforme a legislação vigente. Também ela tem como objetivo apontar os recursos físicos necessários na UTI e o dimensionamento do pessoal de saúde. Então, os slides aqui produzidos estão em número menor do que o material disponibilizado no estúdio, para evitar que o vídeo ficasse muito extenso. Mas mesmo assim eu precisei dividir o conteúdo em 2 vídeos. Então, nesse primeiro vídeo, nós abordaremos apenas a parte de estrutura física e recursos humanos. E vou elaborar um segundo vídeo sobre recursos materiais e protocolos de admissão e alta de paciente crítico na UTI. Então, vamos lá, vamos enfrentar os nossos desafios e dificuldades. Já peço desculpa se não ficar 100% esse meu primeiro vídeo, mas com o tempo a gente vai melhorando. Então, o que é uma unidade de terapia intensiva? É um setor do hospital destinado ao atendimento de pacientes graves, com característica deles terem capacidade de se recuperar. Esses pacientes correm risco de vida ou eles apresentam risco de uma descompensação, e para isso eles vão ter que dispor de uma assistência médica de enfermagem ininterrupta, contínua, com equipamentos específicos próprios, recursos humanos especializados, e também ter acesso a outras tecnologias destinadas ao diagnóstico e terapêutica para controle e tratamento da sua doença. Então, o objetivo de um paciente ser submetido a leito no UTI é que lá ele vai ter assistência médica de enfermagem por 24 horas, acesso aos exames laboratoriais e de imagem por 24 horas e acesso à alta tecnologia. Então, as unidades de terapia intensiva, elas podem ser divididas de acordo com a faixa etária da população que elas atendem. Então, nós temos 4 tipos de UTI básica: UTI neonatal, que atende os pacientes de 0 a 28 dias, a UTI pediátrica, indivíduos de 29 dias até 14 anos, ou de 29 dias a 18 anos, de acordo com as rotinas hospitalares internas. Dessa forma, a UTI adulto começa a atender pacientes ou a partir dos 14 ou a partir dos 18 anos, de acordo com a rotina hospitalar interna. Existem também algumas UTIs especializadas voltadas para pacientes atendidos por especialidades ou pertencentes a grupos específicos de doença, por exemplo, uma UTI coronariana. Então, todo hospital de nível terciário, ele tem que ter uma unidade de terapia intensiva. Um hospital de nível secundário, se tiver um número de leitos igual ou superior a 100, ele já deve também destinar 6% dos seus leitos para a UTI. O hospital materno-infantil, que realiza consulta de pré-natal e parto de gestante de alto risco, deve ter tanto UTI adulta quanto UTI neo. Então, é obrigatória a existência de UTI neonatal nos hospitais que realizem mais de 4.000 partos por ano. Devem destinar um leito para cada 80 recém-nascidos ao ano, nascido com peso abaixo de 2.500 gramas. Então, na estrutura física da unidade de terapia intensiva, ela contempla os recursos físicos, a planta física, os recursos materiais e os recursos humanos. Vamos falar inicialmente sobre os recursos físicos. Os recursos físicos, bem como a estrutura, o funcionamento da unidade, elas estão embasadas principalmente em 3 legislações. A Portaria 3432 do Ministério da Saúde de 98, que traz os critérios mínimos para o funcionamento de uma unidade de terapia intensiva e vai classificar as UTIs em 3 tipos. A Resolução 50 de 2002 também dispõe sobre a estrutura física dos estabelecimentos de saúde
E a Resolução 7 de 2010 traz os requisitos mínimos para o funcionamento de unidades de terapia intensiva. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, as UTIs, elas, além da faixa etária, elas são divididas com relação ao grau de complexidade de atendimento. Então, nós temos a UTI do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3, de acordo com as tecnologias, especialização de recursos humanos disponível e a área física. As UTIs do tipo 1 eram as UTIs que não estavam adequadas às condições mínimas de acordo com a portaria de 98. Hoje nós só temos UTI do tipo 2 e do tipo 3. Então, as UTIs que eram do tipo 1 se adequaram na legislação e hoje são do tipo 2 ou do tipo 3. Então, a UTI 2, elas são credenciadas conforme a portaria, onde constam os critérios minimamente aceitáveis para atendimento a pacientes graves. A UTI do tipo 3 atende os mesmos critérios da UTI do tipo 2, porém elas são mais qualificadas, elas apresentam mais recursos tecnológicos, mais recursos humanos disponíveis ao atendimento do paciente. Então, para construir uma UTI, inicialmente a gente precisa de um projeto estrutural, que é realizado por um engenheiro. Esse engenheiro deve estar registrado no CREA e o projeto deve ser submetido a uma avaliação desse órgão. Cabe à gerência a guarda desses projetos, depois de aprovados, mantendo disponíveis para consultas e vistorias posteriores. A UTI com suas características ideal. O ideal de uma UTI é que ela tenha uma localização estratégica dentro do hospital. O que isso quer dizer? Ela deve estar próxima a elevadores para facilitar o transporte intra-hospitalar, deve estar próxima ao centro cirúrgico, porque muitos pacientes do centro cirúrgico vão para a UTI, da UTI voltam para o centro cirúrgico para fazer procedimentos, deve estar próxima ao PA. Então, os pacientes do PA vão ser transferidos para a UTI, deve estar próximo ao laboratório, enfim. Nem sempre a planta física do hospital consegue atender a todas essas demandas e facilidades, mas é o que se prioriza. O acesso à UTI também deve ser restrito e controlado, para evitar a circulação de funcionários de outros setores, para evitar a circulação de pessoas estranhas ao setor. Então, normalmente, assim como o centro cirúrgico, as UTIs são mantidas a portas fechadas e existe uma campainha e um sistema de entrada com identificação digital dos funcionários cadastrados para poder circular naquele ambiente. Ela deve ter aberturas amplas de vidro ou janelas isolantes. Então, deve ter abertura, janela, mas não que essas janelas se abram para o meio externo, apenas para passar a luminosidade, No entanto, o que a gente observa de forma rotineira é que as UTIs se apresentam um ambiente escuro e fechado com iluminação artificial. A vantagem de ter uma UTI bem iluminada, com aberturas amplas, é a iluminação natural, e isso facilita o atendimento do paciente e também a qualidade de vida dos profissionais de saúde que ficam ali dentro, Tem pessoas que têm claustrofobia e é bastante importante para o nosso organismo, de todos, esse contato dia e noite para controlar nosso relógio biológico. Com relação à disposição dos leitos da UTI, ela pode ser de 3 tipos: área comum, tipo vigilância aberta, quartos fechados e mista. Então, nós temos aqui, do lado esquerdo, o exemplo de uma UTI de área aberta, de área comum, Os leitos são separados apenas por cortinas. Aqui no lado direito, já temos um leito, um quarto ou um box. Ele é todo fechado, vamos dizer assim, estruturado com paredes ou divisórias e tem aqui uma porta que vai dar privacidade para o leito. As mistas é assim, Então, tem uma parte de divisória, mas ainda mantém uma parte de cortinas, Observem que aqui nesse leito nós temos ali um relógio,
né? É bastante importante termos iluminação, né? Seria assim bem ideal, né? Então o paciente e a equipe de cuidados, elas conseguem perceber a variação do dia e da noite. O paciente enxerga as horas, não lhe fica confuso, né? E principalmente o paciente idoso predispõe a confusões, né, mentais. Então ela deve ter um sistema de climatização, né, um ar condicionado. Esse ar condicionado não deve estar alocado em cima do leito do paciente, né? Porque é difícil controlar a temperatura e esse ar circulando diretamente no paciente não faz bem. Todos os leitos devem possuir tomadas de energia elétrica em quantidade suficiente para atender a demanda dos diversos aparelhos que são usados no leito de UTI. Elas não podem estar no chão, elas devem estar localizadas acima do piso e conjugadas com o gerador de emergência do hospital. Toda a UTI, ela tem um gerador de energia próprio para evitar a queda de luz, né, quando tem algum problema na cidade, porque os aparelhos, apesar deles disponibilizarem internamente baterias para eles continuarem funcionando na ausência de luz, normalmente esses aparelhos se tornam viciados e eles não aguentam muito tempo sem estar ligado à tomada, né? Então nós precisamos da manutenção da energia elétrica no hospital, senão para ventilador, para as bombas de infusão, isso vai prejudicar o cuidado do paciente. Com relação à parte de revestimento de paredes e tetos, eles devem ser construídos com alta capacidade de absorção acústica. Mas o que a gente vê não é isso, né? Veja esse leito anterior. Por mais que tenha divisório, isso aqui não retém muito barulho, né? Quem dirá quando é nesse sistema de área comum aberto ali, né? O revestimento deve ser feito com materiais que deixem no mínimo de junções e sejam laváveis, lisos e não absorventes. Cada leito deve contar no mínimo com uma saída de ar de canalização de vácuo, 2 de ar comprimido e 2 de oxigênio. Então aqui eu tenho um exemplo de uma régua de saída de ar, que é assim que a gente chama. É o local acima do leito onde nós temos as tomadas, pois elas não podem ficar no chão, e as saídas de ar. Então aqui nós temos uma régua com uma saída de oxigênio, uma saída de vácuo e uma saída de ar comprimido. Ela não atende às exigências da legislação, que a gente precisa de 2 de oxigênio e 2 de ar comprimido. De acordo com a RDC 50 de 2002, o posto de enfermagem deve possuir em média 6 metros quadrados e ele deve estar alocado de forma que permita a observação direta de todos os leitos da UTI, né? A não ser se essa UTI tiver um sistema eletrônico de vigilância. Também precisamos de uma área para a prescrição e evolução dos profissionais de saúde, que segundo a legislação deve possuir no mínimo 1,5 m. O número de leitos de UTI do hospital deve ser no mínimo de 6%. Cada quarto, cada box, ele deve medir em média 10 metros quadrados, com uma distância lateral de 1 metro quadrado entre as paredes. E para cada 10 leitos de UTI, deve ser previsto um leito de isolamento. Então, nós temos aqui a planta estrutural de uma UTI. Então, aqui do lado direito, essa figura maior, o posto da enfermagem, e veja que ele fica como uma ilha aqui no centro e consegue-se observar todos os leitos, tá? O que está ruim nessa planta é que não se consegue observar exatamente os quartos de isolamento, né? Que é um paciente bem crítico dos críticos, né? Então, isso aqui são quartos comuns, quarto comum, e aqui nós temos 2 leitos de isolamento. Qual que é a diferença do leito de isolamento? Ele tem uma antessala e tem um banheiro próprio, tá? Então, para cada 10 leitos hospitalar, um de UTI, né? Um é um leito de isolamento. Aqui no lado esquerdo, na parte superior, nós temos um desenho esquemático de uma planta de uma UTI, que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 leitos, o posto de enfermagem, conseguindo realizar a observação de todos os leitos. Ou também pode ser nesse sistema aqui, que está na parte de baixo, que é um semicírculo. Então, aqui, o quarto do paciente.
tem a cama. Ali, sobre a cama, a régua de saída de ar e de tomadas. Temos aqui um suporte, pode ser fixo na parede ou não. Tem um armarinho aqui, que a gente guarda os materiais mínimos necessários, né? E também aqui para fazer algum preparo de alguma coisa. Aqui o suporte do monitor. Então, veja, nós temos a divisória, né, de superfície lisa, com o mínimo de rugosidade possível. A abertura aqui lateral. E foi tirada aqui a parte da frente, né? Provavelmente seria uma cortina. Esse box, ele deve ter, então, no mínimo 10 metros quadrados, com distância de 1 metro entre paredes e leito. A cabeceira, nós precisamos de um espaço um pouco maior, cabeceira e pé com 1,2 metros. Quando nós temos uma área coletiva de tratamento, que é separado por cortina, esse espaço aqui pode ser de 9 metros por leito, também com distância de 1 metro entre as paredes e leito, exceto a cabeceira, que tem que ser 2 metros. Os boxes devem possuir dispositivos que permitam a privacidade dos pacientes quando necessário. Então, por exemplo, como esse que está mostrando aqui, ele deve ter um sistema de cortina para fechar, para a gente poder fazer procedimentos e manter a privacidade do paciente. Ainda de acordo com a RDC 50 de 2002, que dispõe sobre a estrutura física, nós temos outras estruturas que vão nos dar suporte e apoio para o cuidado do nosso paciente. Então, além dos quartos do posto de enfermagem, a gente precisa de uma sala de espera para os pacientes, né? Ou sala de apoio, que deve ter um banheiro. Quarto de descanso para o médico e enfermeiro, os confortos médicos de enfermagem. Uma sala para administração e recepção. Um depósito para material de limpeza, rouparia, copa, banheiro para os funcionários masculinos e femininos, área de estar para a equipe de saúde, vestiário dos funcionários. Precisamos também, não está aqui, mas precisamos de um expurgo, precisamos de uma área para armazenamento de material estéril temporário. Então, nós temos várias estruturas dando suporte para o atendimento ao paciente na UTI. Uma UTI do tipo 2, o hospital tem que oferecer para ela laboratório de análises clínicas 24 horas por dia, agência transfusional, um hemogasômetro, um aparelho para fazer gasometria, ultrassom, ecodoppler, cardiógrafo, laboratório de microbiologia, hemodiálise, aparelho de raio-x móvel, serviço de nutrição enteral e parenteral, serviço social e de psicologia, estudo hemodinâmico, angiografia seletiva, endoscopia digestiva e eletroencefalo. Uma UTI do tipo 3 tem que ter todas essas estruturas e ainda tomografia computadorizada, anatomia patológica, estudo hemodinâmico, angiografia seletiva, fibrobroncoscopia, ultrassom portátil para exame beira-leito, monitor de pressão invasiva, equipamentos para ventilação pulmonar não invasiva, capnógrafo, equipamento para fototerapia para UTI neonatal e marca-passo transcutâneo. Então, para funcionar uma UTI, inicialmente precisa tirar um alvará de licença sanitária, fazer o cadastro nacional de estabelecimento de saúde, elaborar e daí registrar as normas de rotina dos procedimentos assistenciais, determinar os recursos humanos e materiais e a segurança e proteção de pacientes, profissionais e visitantes na UTI. A RDC 7 de 2003, no seu artigo 8, ela dispõe sobre a necessidade, então, dos registros das normas institucionais de rotina, tanto do procedimento assistencial como administrativo. Essas normas, elas devem ser elaboradas em conjunto com os diversos setores envolvidos na assistência ao paciente grave, devem ser aprovados e assinados por um responsável técnico, pelo coordenador de enfermagem e de fisioterapia e deve ser constantemente revisado, no mínimo uma vez ao ano, sempre que houver incorporações de novas tecnologias e procedimentos. Essas normas devem estar disponíveis para todos os profissionais da unidade. E também no artigo 9, ela dispõe sobre o registro
das normas institucionais e de rotinas relacionadas à segurança, que deve contemplar no mínimo 4 itens: as condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental, as instruções para o uso de equipamentos de EPIs, procedimentos em casos de acidentes, manuseio e transporte de material biológico. Então, as UTIs, elas devem ser humanizadas. Como que a gente faz a humanização de uma UTI? Primeiro, climatização, então ar-condicionado, iluminação natural, nível de ruído limitado, divisórias entre os leitos com privacidade, relógio visíveis para todos os leitos, garantia de visita diários ao familiar à beira-leito, garantia de informações aos familiares com relação à evolução diária dos pacientes por meio de visita médica à beira-leito, por meio de boletins ou outras formas de comunicação. Então, gente, beleza. Até aqui a gente trabalhou com a parte da estrutura física. Então, agora a gente vai começar a falar sobre um pouco a equipe de saúde. A equipe de saúde de uma UTI, ela é multiprofissional e interdisciplinar. Todos os integrantes devem ser imunizados contra tétano, difteria, hepatite B e outros imunobiológicos, e a equipe deve participar sempre de um programa de educação continuada, que no mínimo deve contemplar as normas e rotinas técnicas, sempre estar revisando, é importante, fazer treinamento quando tem incorporação de novas tecnologias ou mudanças de protocolo, sempre estar conversando sobre o gerenciamento de riscos de segurança de pacientes e dos profissionais, e também a prevenção e controle de IRAs. IRAs são as infecções relacionados à assistência de saúde. Esse, por exemplo, quando o paciente ele desenvolve uma pneumonia associada à ventilação mecânica, quando o paciente desenvolve uma infecção urinária associada a um cateterismo vesical, né? Então, a gente tem que prevenir essas infecções. Com relação ao profissional médico, nós precisamos de um médico coordenador, ele tem que ter especialidade em medicina intensiva na modalidade da assistência que ele atua. Ele pode assumir no máximo 2 UTIs como responsável e sempre necessita de um substituto com os mesmos requisitos de formação profissional. Além disso, precisamos de um médico diarista, também especialista em medicina intensiva, sobre sua responsabilidade, para cada 10 leitos, fração ou nos turnos manhã ou tarde. UTI com 10 leitos, o médico coordenador pode também exercer acumulativamente a função de médico diarista. E temos que ter o plantonista, que é exclusivo durante todo o período do plantão, um médico para cada 10 pacientes. Com relação à enfermagem, nós precisamos de um enfermeiro coordenador exclusivo da unidade, né? No mínimo 3 anos de trabalho na UTI, e precisa também de um substituto com as mesmas características que ele apresenta. Temos o enfermeiro assistencial exclusivo na unidade para cada 8, 10 leitos por turno de trabalho e um técnico de enfermagem para cada 2 leitos por turno de trabalho. A resolução número 137 de 2017 altera uma resolução anterior com relação à responsabilidade técnica do médico, dos coordenadores de enfermagem e de fisioterapia. Então, antes, eles precisavam apenas ter o título de especialista. Agora, além de passar por uma especialização ou uma residência, eles precisam fazer uma prova elaborada, aplicada nos seus respectivos conselhos de classe, para ser reconhecidos como um intensivista. Então, os coordenadores de enfermagem de fisioterapia agora devem ser especialistas em terapia intensiva ou em outra especialidade relacionada à assistência ao paciente grave, e ainda ser submetido a uma prova do conselho. Então, esse parágrafo foi revogado, ou seja, a partir dessa publicação, para ser responsável técnico médico, coordenador de enfermagem ou de fisioterapia na UTI, não bastará que esse profissional tenha especialização, lato sensu especialização em terapia intensiva, e ele precisará ter outro diferencial, ser titulado pelos respectivos conselhos de classe e associações reconhecidas, né? Então, possuir um certificado de conclusão de curso de especialização em UTI acadêmico,
Ser titulado como enfermeiro em terapia intensiva pela BENT são processos de certificação de natureza diferente, sendo independente. Então, como que eu faço para ser um enfermeiro intensivista, né? Então, tem o processo de titulação de enfermeiro especialista em terapia intensiva, né? Por sociedades de especialistas, reguladas pelo conselho, né? E também uma especialização lato stricto sensu, que é acadêmico, concedidos a enfermeiros, né? E pelo Estatuto da BENT, que prevê a outorga do título de enfermeiro especialista em terapia intensiva mediante aprovação em concurso de provas de título organizada pela Comissão e Banca de Titulação de Enfermeiros Especialistas em Terapia Intensiva. Então, isso que é diferente agora. Quem pode se candidatar a fazer essa prova? Quem já trabalha na UTI no mínimo há 3 anos, então com experiência profissional. Então, tanto na assistência como gerenciamento, ensino, pesquisa. Um enfermeiro que fez um curso de especialização ou um enfermeiro que fez uma residência em terapia intensiva. Entendido? Com relação aos outros profissionais, precisamos de um fisioterapeuta para cada 10 leitos, só que ele precisa ficar até 18 horas, né, manhã e tarde, um técnico administrativo, um funcionário exclusivo responsável pelo serviço de limpeza por turno e acesso a outros profissionais. Com relação ao processo de trabalho na enfermagem, todo paciente internado em UTI deve receber assistência integral e interdisciplinar e tudo, gente, realmente tudo que é feito com esse paciente deve ser registrado. Então, a evolução do estado clínico, as intercorrências, os cuidados prestados e realizados devem ser registrados por todos da equipe, ou da enfermagem, da fisioterapia, da farmácia, da nutrição, do prontuário do paciente em cada turno, atendendo às regulamentações dos respectivos conselhos de classe profissional e normas institucionais. Então, a equipe da UTI deve possuir estrutura organizada, documentada, preservar a identidade e privacidade do paciente, promover a ambiência acolhedora, promover ações de humanização da atenção à saúde e incentivar e promover a participação da família na atenção ao paciente. Também devemos garantir o direito ao acompanhante para pacientes pediátricos, adolescentes e idosos, fornecer orientações aos familiares e aos pacientes quando couber em linguagem clara sobre o estado de saúde do paciente e assistência a ser prestada desde a admissão até a alta. E também dispor de manual de normas e rotinas técnicas implantadas. Então é isso, gente. Vamos dar um tempo aqui. E daí nós vamos para no vídeo 2, falar sobre os equipamentos. Obrigada!